Fala pessoal, tudo bem? No dia de ontem as redes sociais entraram em polvorosa com uma declaração de Kleber Lucas a Caetano Veloso dizendo que o hino Alvo Mais Que a Neve, um clássico da música cristã mundial, esse hino, segundo ele, tem conotação racista e de supremacia e dominação branca. Muitas pessoas me escreveram, mandaram mensagem, muitas pessoas me marcaram em publicações, muitas pessoas foram no meu canal no YouTube porque um ano atrás eu gravei um vídeo contando a história do hino Alvo Mais Que a Neve na série A História dos Hinos que Aprendemos a Cantar. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui no meu canal para você conhecer a história, porque esse vídeo aqui não é necessariamente para tratar da história do hino, mas sim para refutar essa ideia de que o hino tem conotação racista. Em primeiro lugar, o compositor é Eddie Reader Leiter, um grande compositor de muitas canções, compositor americano que morreu no século passado. Essa música, diferente de muitas outras canções daquela época, não foi escrita assim de maneira espontânea, mas foi uma música solicitada a pedido de Henry Southwick, um grande pregador, um grande conferencista americano. Essa canção, ela é toda baseada na Bíblia. Ela não é baseada, diferentemente do que Kleber Lucas usa para basear os seus discursos, essa música não tem nenhum embasamento ideológico, nenhum embasamento de guerra de classe, conforme Kleber Lucas quer sugerir, e que na verdade ele é quem está nessa guerra de classes e quer atribuir aos outros aquilo que ele está fazendo. Essa música, ela tem origem na própria Bíblia Sagrada. O compositor se valeu, usou duas passagens bíblicas para fundamentar a canção. Zacarias capítulo 13, versículo 1 e Salmos 51, versículo 7 foram os dois textos da Bíblia que o compositor usou para escrever essa canção. Perceba que a inspiração dele, repito, diferentemente da inspiração de Kleber Lucas, a inspiração dele era a Bíblia Sagrada. Não eram os livros de Karl Marx e não era a orientação de Caio Fábio, de Ariovaldo Ramos, desse povo aí que se baseia em uma luta de classe, que se baseia em um viés ideológico para interpretar a Bíblia a partir do seu viés ideológico. O que diz Zacarias capítulo 13, versículo 1? Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e contra a impureza. Esse foi o primeiro texto que ele usou para fundamentar a canção. Inclusive, a música começa originalmente em inglês com o começo Blessed be the Fountain, que é o título da música. Bendita seja a fonte. Nos hinários mais antigos é assim que começa o hino. Na nossa harpa cristã começa Bendito seja o Cordeiro, mas originalmente é Bendita seja a fonte. Essa fonte é uma referência direta a Jesus Cristo, que segundo o texto, naquele dia ele expiará, ele limpará, será uma fonte aberta para purificar contra o pecado e toda a impureza. E outro texto usado é Salmo 51, versículo 7, um salmo muito conhecido. Após Davi ter pecado com Batseba, ele se arrepende e diz a Deus o seguinte: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Perceba que a própria Bíblia é que usa, que traz essa expressão neve. Kleber Lucas, consulte os originais. Eu não sou professor de hebraico, não sou professor de grego, sou professor de teologia, mas não me especializei nos originais da Bíblia. Mas converse com quem conhece os originais da Bíblia para você ver o que aparece lá. Para você ver se existia alguma conotação racista entre os judeus. Que outra besteira que alguém pode dizer é que existe conotação racista entre os judeus. Não existia. Mas antes de falar sobre conotação racista entre os judeus, tem outro texto também que Kleber Lucas também precisa ler. É Isaías capítulo 1 e versículo 15, a palavra de Deus. Esse texto é muito claro aqui, que diz assim: vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Quer dizer que quando o hino afirma que nós nos tornamos pelo sangue de Cristo mais alvo do que a neve, quer dizer então que antes da purificação do sangue de Jesus, as pessoas eram negras, espiritualmente eram negras, porque estavam sem Jesus? Não é o que diz Isaías aqui. Isaías usa aqui o vermelho, ainda que sejam como a escarlata, ou então vermelhos como o carmesim, se tornarão puros como a lã. Aí você percebe que a intenção do autor não é discutir guerra racial. Não tinha na mente do autor, nem do autor bíblico, nem do compositor, essa ideia de guerra entre as raças que vocês que aderem a essa ideologia querem fomentar.
essa briga, essa fomentação por racismo é uma luta recente, é uma discussão recente. O que eu estou dizendo é que entre os judeus, no Antigo Testamento, não existia essa besteira de racismo, de discriminar alguém pela cor da pele. Não existia isso. Sabe o que existia entre os judeus? Existia discriminação étnica, que é diferente de discriminação racial. Existia na mentalidade do Antigo Testamento dois povos, judeus e gentios. Os judeus consideravam os gentios como pessoas imundas e deles não queriam aproximação, não por causa da cor da pele, mas por uma questão étnica, porque de acordo com o Antigo Testamento, os judeus foram chamados por Deus, escolhidos, então eles se achavam no privilégio de não querer aceitar os outros países, os chamados gentios. Mas sabe o que acontece, gente? É que quando a gente começa a interpretar a Bíblia a partir dos óculos do liberalismo teológico, quando a gente começa a interpretar a Bíblia a partir de uma cosmovisão de luta de classe, marxista, esquerdista, tudo começa a ficar complicado. Uma coisa que a gente precisa entender sempre, a Bíblia se interpreta. Quando você vem com ideias pré-estabelecidas e aplica sobre a Bíblia, você comete um erro terrível. E aí, pessoas como ele, como Kleber Lucas, sempre afirmam que a igreja é racista, que a teologia é branca, é europeia, como coisa que ele afirmou no vídeo dele. Bobagem. Um dos maiores teólogos da história do cristianismo chamou-se Agostinho de Hipona, que não era branco de olhos azuis, era negro. E fora Agostinho de Hipona, muitos outros grandes teólogos que deixaram contribuições enormes para a história da teologia, que tanto o negro quanto o branco absorve essas ideias dele. É bobagem querer aplicar uma luta, uma visão ideológica em cima de um texto, de uma canção que tem um único e exclusivo objetivo: glorificar o nome do Senhor. É o hino oficial das Santas Ceias, pelo menos nas Assembleias de Deus do Brasil. Então, é bobagem. Acontece que ele faz isso para mendigar a atenção de um público que nunca comprou os shows dele, de um público que nunca gostou das canções dele. E quem é o público que hoje ele cospe? Hoje Kleber Lucas cospe no público que encheu os bolsos dele e agora quer mendigar a atenção de um público que nunca ouviu suas canções, que nunca gostou daquilo que ele pregava anteriormente, quando ele aparentava ter uma teologia saudável. É isso, gente. Escreveu nos comentários o que você achou dessa opinião que eu estou dando aqui. Orem pelo Kleber. Quero dizer para vocês que, independente do que o Kleber falar daqui para frente, que ele vai falar muita besteira, desconhecimento completo de Bíblia. Independente disso, eu vou continuar cantando as canções dele. São canções maravilhosas. Interessante, as canções do Kleber Lucas não têm culpa de quem Kleber Lucas é. Foram inspiradas pelo Espírito Santo. Não tem nada a ver com a bobagem que ele tem falado hoje. Kleber Lucas continua sendo um grande cantor, continua sendo um grande compositor, um grande intérprete da música evangélica, tem a sua contribuição enorme. Isso aqui não se discute. Se você cantava antes, continue cantando, mas é uma pena que alguém empreste o seu carisma, que alguém empreste os seus talentos, que alguém empreste a sua figura pública para mendigar a atenção de um público que sempre nos odiou. É isso.